Olá, este é o tópico 2 da aula da História Narrativa, a História Problema, baseado em um texto de Antoine Prost chamado Verdade, Função Social da História. Na verdade, se a história se escreve, ocorre que essa forma de escrita foi construída ao longo de um tempo, tem a sua própria historicidade, e também reflete uma série de hábitos, práticas, conjuntos de concepções do historiador e também os compromissos que esse historiador tem em relação às suas ideologias, aos seus valores, à sua ética e etc. O texto de Prost, de alguma forma, dialoga com essas questões, ou seja, como que o historiador deve orientar o seu trabalho. Logicamente que aí entra uma questão de postura, de escolha, e muitas vezes aonde se situam os historiadores entre uma concepção de direita ou uma concepção de esquerda. A direita, por sua vez, tem como grande justificativa do seu pensamento a ideia da liberdade do indivíduo. Já a esquerda, por sua vez, justifica o seu pensamento a partir do bem-estar coletivo. Bom, pensando um pouco sobre isso, nós podemos nos referenciar a um trecho de um poema de Bertolt Brecht, um poeta alemão, que diz o seguinte: para muita gente é evidente que o escritor deve escrever a verdade, ou seja, não deve rechaçá-la, nem ocultá-la e nem deformá-la. Não deve dobrar-se ante os poderosos, não deve enganar aos fracos, mas é difícil resistir aos poderosos e é muito proveitoso enganar os fracos. Incorrer na desgraça ante os poderosos equivale a renunciar, e renúncia ao trabalho é uma renúncia de salário. Renunciar à glória dos poderosos significa frequentemente renunciar à glória em geral. Para tudo isso, se necessita ter muito valor. E aí, vem as questões de quais os valores que os historiadores trazem em si. É curioso porque também existe uma forma de valorar a própria história. E nisso, uma das formas de pensamento da história contemporânea, que de alguma forma, de algum modo, é criticada por Prost, se refere justamente à perspectiva pós-moderna. Essa perspectiva pós-moderna, segundo Prost, ela é recheada de valores e traz, na verdade, duas posturas. No primeiro lugar, a que ele chama de um inovador. O inovador defende que se deve fazer história como se tem feito. Habitualmente deixará indiferente todo mundo, mesmo que isso seja verdade. Então seria necessário modificar a forma como se faz a história. Pretende, então, que se deve fazer de outro modo, e empenha-se em tal empreendimento, pode tornar-se um acontecimento e chamar a atenção para si, mesmo que isso não seja razoável. Então, eventualmente, o historiador cede ao apelo de ampliar a comunicação com o público e, dessa maneira, faz uma história que muitas vezes é uma história pior. A segunda postura, segundo Prost, é a do desmistificador. Adotá-la implica colocar de lado a experiência, a inteligência, a lucidez daquilo que foi feito anteriormente, ao passo que os críticos dessa postura são considerados antecipadamente ingênuos ou retardados. A opinião pública segue com maior facilidade um crítico pedante que um simples de espírito respaldado com convicções bem fundamentadas. Ou seja, muitas vezes o sucesso midiático, muitas vezes as simplificações de pensamento atingem, trabalhos que obtêm reconhecimento imerecido. Portanto, o cético hipercrítico esnoba das ilusões em que estão imersos os autores menos inteligentes ou menos bem informados. Por seu turno, ele não dá ouvido a invencionistas nem faz parte desses simplórios que ainda acreditam que na história existe alguma verdade. Pelo contrário, empenha-se em demonstrar com virtuosismo que ela não é nem uma ciência, mas apenas um texto mais ou menos interessante. Essa perspectiva da história enquanto um texto, ela encontra as suas matrizes, as suas gêneses, em dois pensadores particularmente. Em primeiro lugar, o próprio Michel Foucault. Michel Foucault e a sua genealogia do poder identifica, portanto, na linguagem uma forma de controle, uma forma de manipulação, uma forma de ocultação. E discute de que maneira, portanto, o poder se manifestaria enquanto linguagem
e, obviamente, por todas as formas de linguagem, assim como aquela utilizada pela história. Por sua vez, o linguista norte-americano Hayden White, que é a figura central em relação aos historiadores, em relação ao chamado giro linguístico, afirma que a narrativa histórica acaba sendo pautada por certos referenciais, como, por exemplo, a épica, o drama, a tragédia, e que dessa forma, portanto, os historiadores estariam cerceados nas possibilidades de narrativa e se inseriam, portanto, como uma forma de literatura. Citando Proust em relação a isso, ao aplicar os métodos da crítica literária, renovada pela psicanálise, pela linguística e pela semiótica, às obras de história, esses estudos colocavam de lado a tentativa propriamente histórica de trabalho sobre fontes e de reconstrução das explicações, para se limitarem a considerar os textos em si mesmos. Deste modo, deixa de existir a relação do texto com a realidade que ele pretende dar a conhecer e, concomitantemente, a fronteira entre a história e a ficção. Em suma, por um deslocamento mediante o qual a crítica das fontes é substituída pela crítica das categorias dos modelos de escrita, assim como a questão do assunto abordado pela questão de quem o aborda, impõe-se a conclusão de que, na história, nada existe além de textos, e ainda outros textos e sempre mais textos, mas sem qualquer referência a um contexto exterior. A história é ficção, baseada em interpretações subjetivas, incessantemente revisitadas e revisadas. Ela é literatura. É lógico que essa colocação do Proust também é uma certa simplificação das problemáticas, das tensões, dos debates que nós encontramos tanto no pensamento Foucaultiano e nos seus derivados, quanto também nas teorias propostas pelo Hayden White. Mas, em linhas gerais, é algo também percebido como um problema pelos historiadores, porque também transforma a história, não é, na simplificação de uma manifestação literária em algo que está desproblematizado, que está afastado da abordagem enquanto um problema historiográfico. Isso, logicamente, traz alguns desencantos. Por quê? Porque essa própria crítica à história é resultado de um processo historicamente construído de desencantamento sobre a realidade vivida. Em primeiro lugar, percebe-se uma história em migalhas, ou seja, houve uma fragmentação da história em que temas extremamente minuciosos, extremamente abstratos, extremamente, eu diria até mesmo pernósticos, muitas vezes, por exemplo, passam a ocupar uma certa centralidade, inclusive com certo sucesso midiático e editorial. Por exemplo, a história do perfume, a história do olfato, a história do sono, a história desses temas que, na verdade, se inserem mais numa curiosidade enciclopédica ou mais numa espécie de verniz cultural do que propriamente em um aprofundamento das perguntas sobre o que foi o tempo passado, o que é o tempo presente, o que seria o tempo futuro, que estariam por detrás de uma abordagem mais macroscópica por parte dos historiadores. Em segundo lugar, a própria história escolar, que acaba refletindo os processos de formação ao qual esteve exposto os professores que divulgam, portanto, uma história que é síntese de décadas atrás. Então, essa história escolar, ela acaba reproduzindo certas simplificações, certos vícios que se fizeram presentes numa historiografia que não é atual e causa, portanto, uma certa distorção da compreensão da chamada cultura histórica. Em terceiro lugar, um certo relativismo absoluto que deslegitima a história e o historiador e fomenta um certo anti-intelectualismo. Ou seja, acredita-se, por exemplo, que ou o historiador é um Google que anda, no sentido que você pergunta para ele, olha, em que dia ocorreu tal fato? Quais eram as pessoas envolvidas em tal situação? E se ele responde, eu não sei, parece que ele é um mau historiador. Quando, na verdade, o que se coloca é que o historiador acaba se tornando um especialista. Ele conhece cada vez mais de cada vez menos. E, para o leigo, muitas vezes, a impressão que se dá é que uma vez que, por exemplo, ele assistiu um documentário ou ele lê um livro sobre o assunto, ele sabe mais sobre isso do que o historiador.
desconsiderando, na verdade, que às vezes não é tão importante a quantidade de informação que o historiador tem, mas a sua quantidade de conhecimento. Informação é uma biblioteca oferece. Conhecimento é saber como utilizar a biblioteca. Então, eventualmente, um historiador pode não reconhecer ou não ter informações volumosas sobre um período, mas as ferramentas intelectuais, o preparo intelectual que ele tem enquanto historiador, possibilita a ele, às vezes, pensar esse período melhor que um leigo, ou trazer esse período questões que não necessariamente o leigo é capaz de trazer. Por último, e não menos importante, um cabo de guerra entre as pesquisas de temas do presente e do passado mais distante para o público e entre os historiadores, entre outros. Ou seja, um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje em relação à própria formação de historiadores é a maneira como os alunos acabam identificando, por exemplo, a história com aquilo que eles já conhecem. Então, por exemplo, você pergunta para um aluno, você tem interesse em estudar o quê? E quando ele responde, olha, eu queria estudar, por exemplo, música. Ele não quer estudar a história da música, ele não quer estudar a música de 5, 6 décadas atrás, ele quer estudar a música em geral que ele ouviu, não é, semana passada. Essa pergunta ela tem que ser voltada dentro de uma questão temporal para caracterizar a historiografia e o trabalho do historiador. O presentismo, essa incapacidade de ver o tempo e identificar o passado, é um dos defeitos que se apresenta naquele que ainda está se formando como historiador. E muitas vezes, inclusive, acaba sendo fomentada pela própria estrutura universitária de alguns lugares e pela forma como a sociedade entende a história e a sua própria cultura. É necessário refletir sobre isso. Citando Prost, a história afirma o que é verdadeiro, no entanto, suas verdades não são absolutas. Existem historiadores de diferentes linhagens intelectuais, de diferentes posturas políticas, com diferentes abordagens de diversos objetos. De certa forma, é aí que se coloca a questão de como, então, o historiador deve se colocar em relação ao distanciamento, à imparcialidade, aos pertencimentos, tanto do nível intelectual, quanto também do nível ético, moral ou político que ele ostenta. Em vez de objetividade, conviria falar de distanciamento e de imparcialidade. A comparação entre historiador e juiz é, neste caso, esclarecedora. O juiz não pode ser totalmente objetivo. Na sua apreciação sobre um crime passional, verifica-se a interferência inevitável de seus sentimentos pessoais. No entanto, o procedimento é contraditório. Os pontos de vista da acusação e da defesa são defendidos em pé de igualdade. Além disso, para os cronistas, o juiz é imparcial quando utiliza o mesmo peso para as duas partes, formula questões sem opiniões preconcebidas e se limita aos fatos. Assim deveria ser o procedimento do historiador para evitar as perspectivas unilaterais. A imparcialidade, em vez da objetividade, do historiador, resulta de uma dupla atitude, moral e intelectual. Em primeiro lugar, moral. O historiador tem necessidade de levar em consideração a posição de todos os atores, mostrar honestidade intelectual, deixar de lado suas próprias opiniões e impedir a manifestações de suas paixões. Para isso, em primeiro lugar, deve esforçar-se em elucidar e superar suas implicâncias pessoais. Apesar de seu cunho moralista, esses conselhos são realmente úteis. Existe ainda um número exagerado de historiadores que, incentivados por suas paixões, cometem erros que acabam por desaboná-los. No entanto, o apelo à honestidade e ao rigor é também de ordem intelectual. Trata-se, antes de mais nada, de escolha de uma postura intelectual e não moral ou política. Se pretende ser imparcial, o historiador deve resistir à tentação pela qual a história deixaria de estar a serviço de si mesma. Em vez de ditar a conduta ou censurar, ele procura compreender. Esse conjunto de colocações, por parte do autor, tenta reforçar a ideia de que o compromisso intelectual seria capaz de produzir um mínimo afastamento em relação ao objeto que se estuda. Essa tentativa de afastamento diz respeito mais ou menos a um processo de autorreferenciação e de autocrítica que o historiador deveria desenvolver ao longo de seu trabalho. É necessário perceber, portanto, que mesmo o conhecimento histórico, ele é produzido ao longo do tempo, ele está situado socialmente, indiferente
de reivindicar esta ou aquela postura, ele tem, portanto, uma certa artificialidade. E como não existe verdade absoluta, ele tem certas limitações e certas possibilidades. Um mesmo historiador, por exemplo, analisando as revoltas de 1830 na França, seria capaz de afirmar tanto que essas revoltas ocorrem pelo pouco desenvolvimento da indústria francesa, ou seja, o atraso da sua Revolução Industrial, que fez com que a França perdesse território, perdesse terreno em relação a economias situadas na sua proximidade, ou ainda, com os mesmos documentos, mas com outro tipo de diferencial, poderia dizer o contrário, que é justamente a forma como avança a industrialização na França naquele contexto, que cria um desemprego e uma crise social que culmina, portanto, com a Revolução. Eu tenho o mesmo evento, duas formas de abordá-lo a partir da mesma documentação, mas com ferramentas distintas. Isso não quer dizer, portanto, que exista alguma delas que está mentindo, mas alguma delas frisam certas características e a outra frisa outras características de um mesmo acontecimento. A realidade é muito mais complexa do que branco e preto. Ela tem várias nuances, não só de cinza, mas de todas as cores. Bom, a verdade, portanto, resultaria não de algo absoluto, mas da forma como nós abordamos os fatos. Nesse sentido, ela é resultado de uma questão de método. É por isso que a disciplina de métodos tem uma certa centralidade, indiferente do tipo de história que você faça. Não importa se é história econômica, história política, história social, história cultural, ser criterioso em relação ao método é uma obrigação que se impõe a qualquer historiador. Diz o autor: no meu entender, um método é um conjunto definido de procedimentos mentais que, mediante sua aplicação, permite que os pesquisadores, ao formularem a mesma questão, as mesmas fontes, cheguem necessariamente às mesmas conclusões ou conclusões que não se excluem. No sentido que o exemplo anterior que eu dei, por exemplo, aqui, não se exclui, ele apenas se complementa. Havia um processo de deslocamento da França para a periferia econômica e havia um processo de desenvolvimento interno da indústria que excluíam a massa de cidadãos, formando, portanto, situações que vão colaborar para uma revolução em 1830. É curioso que os historiadores acabam trabalhando, portanto, com dois tipos de abordagem, ou de investigação ou de sistematização. A investigação é aquela que busca estabelecer os fatos, os encadeamentos, as causas, as responsabilidades e que tenta gerar provas factuais. Já a sistematização intervém sempre que o historiador enuncia verdades que incidem sobre o conjunto de realidades, indivíduos, objetos, costumes, representações, e utiliza-se da exemplificação, a quantificação e a validação estatística, permitindo generalizações e amplificações através de provas sistemáticas. Uma coisa é investigar e buscar mostrar, não é, o que aconteceu. A outra é pegar aquilo que aconteceu e mostrar que existe mecanismos que não estão sendo suficientemente percebidos ou valorizados. São duas abordagens bastante distintas. Diz Prost: em meu entender, seria preferível que os historiadores refletissem nas diversas maneiras de aprimorar seus métodos, consolidar seu arcabouço, fortalecer o seu rigor, em vez de repetir indulgentemente que a história não é uma ciência. Ela é transformada em literatura quando, além de se abster de uma reflexão sobre a metodologia mais adequada, alguém simplesmente deixa de adotar um método. O historiador deve assumir plenamente as exigências metodológicas de sua pretensão relativa a um regime próprio de verdade. Não é uma verdade absoluta, é uma verdade construída segundo alguns ditames por parte do grupo que faz história. Nós, historiadores, talvez falemos um idioma que é o historioguês, que, embora seja a mesma linguagem, está submetido a um conjunto de exigências de natureza teórica e metodológica. E aí vem uma questão importante sempre lembrada. O que é fazer história? De onde vem o fazer história? Por que fazer história? É lógico que existe um passado que liga a história aos nossos dias. Não só da antiguidade, mas falemos do mundo moderno, para chegarmos até o mundo contemporâneo.
Assim como a antropologia surge de acordo com que o contexto do imperialismo se desenvolveu e, portanto, a curiosidade sobre as outras culturas surgida no século XIX tinha também um fundamento de exploração e conquista, a história se ligou justamente à necessidade da formação da nação e do incultamento do civismo nos cidadãos. A relação no século XIX entre história, na abordagem magistra vitae, com o nacionalismo, se manifesta na criação de identidades nacionais e na projeção de comunidades imaginadas, além da desconsideração sobre diversidades internas. Então, essa é a história do século XIX, da qual nós somos herdeiros e a reproduzimos em certa medida. Ela tem como referencial um processo de homogeneidade, no qual, portanto, se criou uma espécie de amálgama de memória que seria, portanto, compartilhado por todos os membros do grupo. A ampla utilização política pelas nações da história, tanto interna quanto externamente, se manifesta em relação às reivindicações e na produção de uma memória nacional, no ensino e nas manifestações cívicas. É por isso, por exemplo, que a história magistra vitae acaba tendo as datas de comemoração, enquanto, por exemplo, as histórias subterrâneas ou as histórias dos grupos subalternos, dos grupos excluídos, dos grupos periféricos não têm a mesma visibilidade dentro do aparelho de Estado. Há uma tensão que hoje se torna cada vez mais latente, mesmo porque também surgem várias histórias dos grupos excluídos e minoritários, criando, portanto, uma reelaboração do tempo histórico e da cultura histórica contemporânea. Apesar disso, essa última desempenhava evidentemente a função social de fornecer à nação o seu repertório de lendas e sua identidade sem ter consciência disso, porque em geral mantinha sua neutralidade, evitando qualquer julgamento. Para ela, a atitude científica manifestava-se no tratamento dos fatos e das implicações, através da aplicação de seus princípios de imparcialidade. Nem se deu conta de que a definição dos assuntos nunca é neutra, mas responde constantemente às necessidades sociais do momento em que se vive. A história acadêmica tem esse perfil da sua estruturação e sua institucionalização. Ela surge em universidades que muitas vezes têm uma ligação umbilical com o poder político e que, por sua vez, vai reproduzir justamente as memórias e narrativas que são necessárias a esse poder político. A tradição da história universitária na França caracterizava-se por uma segunda dimensão muito mais profunda e que determinava a escolha de seus assuntos. Os historiadores fixavam-se o objetivo de fazer compreender o funcionamento político e social de uma nação ou de um povo, como se tornam possíveis evoluções, como acabam sendo inelutáveis, como se faz a construção de forças sociais e políticas, como é que decisões são tomadas e por qual motivo. Esse projeto era cívico e republicano. Ao contrário de uma percepção, por exemplo, religiosa do mundo, e que, por sua vez, tem uma visão conservadora, existem valores que devem ser afirmados, existe uma certa imutabilidade da sociedade que deve ser garantida, a crítica a isso acaba sendo uma consequência imediata da ciência, justamente porque a ciência percebe a transformação. Desde a formação da personalidade do indivíduo, que se dá ao longo do tempo, desde as transformações do mundo em termos geológicos e biológicos, até mesmo das sociedades ao longo da história. De certa forma, esse repertório nacional de lendas, assim como pela saga dos reis da França e pela epopeia revolucionária imperial, a história era fator de coesão, ela visava simultaneamente uma função crítica. O saber é uma arma, e a história, ao explicar o modo como foi constituída a nação, fornecia aos cidadãos os meios para que eles próprios tomassem a sua opinião sobre a revolução política e social no decorrer do tempo. Ela prodigalizava aos franceses instrumentos intelectuais necessários para adotarem uma posição independente e motivada no domínio político-social. Nesse aspecto, inspirava-se no senso de liberdade, o que justificava o seu ensino nas escolas. Essa é uma visão extremamente otimista sobre a história acadêmica e a história escolar. Na verdade, eu particularmente tenho dúvidas se isso realmente ocorre, no sentido de que há uma dinâmica de sedimentação da memória, de reprodução da memória e, portanto, nem sempre o cidadão e mesmo o acadêmico é capaz de fazer uma reflexão mais profunda ou mais crítica sobre aquilo que é a história e a memória. É o que aparece no próximo texto, inclusive, da nossa
aula, o próximo tópico. Bom, esse civismo republicano, no entanto, apresenta certos assuntos e exclui outros. Prioriza o vínculo com a contemporaneidade e a dimensão institucional, identificando rupturas e continuidades questionáveis com o passado, ao mesmo tempo que legitima a maneira de compreender a sociedade e a cidadania. É aí que surge, portanto, aquilo que foi chamado já de a história em migalhas. O panorama é diferente quando a história se concentra em assuntos mais restritos, com a ambição de descrever funcionamentos mais subjetivos, representações mais pessoais, ou, se forem sociais, que não exerçam influência direta sobre a evolução macrosocial. A história assume, então, a função de responder a outro tipo de curiosidades, cuja única relação com o nosso presente é o fato de corresponderem às expectativas de nossos contemporâneos. Uma história, por exemplo, das lágrimas, uma história do perfume, uma história do olfato, uma história da audição, podem responder a certas curiosidades, mas alteram muito pouco aquilo que se percebe da realidade. Pensar numa certa linha evolutiva da Magistra Vitae, para o predomínio da questão com as análises, passando pela história social, pela história cultural, chegando na chamada história em migalhas, na pós-modernidade, nós teríamos, na verdade, que levar em consideração que essa crise de paradigma, né, se passa num momento também de mudança social muito radical. Né? Então, de certa forma, talvez essa crise paradigmática, essas transformações exigidas pela forma de se fazer história, reflitam também uma sociedade cujo crescimento rápido, né, e as rupturas daí derivadas, a fragmentação identitária que nós assistimos, são situações que levam, portanto, a se repensar a historiografia. De certa forma, voltamos àquela questão de que história é memória. Né? E, nesse sentido, torna-se inevitável que a gente reflita sobre isso. A memória é a vida assumida sempre por grupos vivos, e, nesse aspecto, ela está em evolução permanente, aberta à dialética da lembrança e da amnésia, inconsciente de sucessivas informações, vulnerável a todas as utilizações e manipulações, suscetível de longas latências e de revitalizações repentinas. Por sua vez, a história é a reconstrução sempre problemática e incompleta do que deixou de ser. A memória é um fenômeno sempre atual, um vínculo vivido no presente eterno, enquanto a história é uma representação do passado. Pode ser afetiva e pré-lógica, a memória adapta apenas a detalhes que a fortaleçam. Ela alimenta-se de lembranças imprecisas, emaranhadas, globais e flutuantes, particulares ou simbólicas, sensível a todas as transferências, a anteparos, a censuras ou projeções. A história, enquanto operação intelectual e laicizante, faz apelo à análise e à crítica textual. A memória instala a lembrança no sagrado, ao passo que a história procura desalojá-la daí. Ela prosaiza sem cessar. A memória brota de um grupo, cuja união é garantida por ela. O número de memórias tem a ver com o número de grupos. Por natureza, se ela é múltipla e disseminada, coletiva, plural e individualizada. Pelo contrário, a história pertence a todos e a ninguém, o que lhe confere a vocação para o universal. A memória enraiza-se no concreto, no espaço, no gesto, na imagem e no objeto. Por sua vez, a história vincula-se apenas às continuidades temporais, às evoluções e às relações entre as coisas. A memória é um absoluto, enquanto a história conhece apenas o relativo. No seu cerne, a história é solapada por um criticismo destruidor de memória espontânea. E a memória é sempre suspeita para a história, cuja verdadeira missão consiste em destruí-la e recalcá-la. A história é deslegitimação do passado vivido. Essa citação longa de Pierre Nora, utilizada pelo Proust, na verdade nos recoloca essa dicotomia e tenta nos chamar a atenção para o quanto ela é verdadeira ou, por outro lado, de que forma que ela é artificial. Na verdade, história e memória refletem uma relação que existe entre presente e passado. E aí surge, portanto, como a história deve se colocar nessa relação entre o presente e o passado. A história não era o passado, pois estava ligada, explicava, justificava o presente, ou o passado é um país estrangeiro radicalmente diferente do qual estamos separados para sempre. Fazer história era libertar-se da memória, ordenar suas lembranças e posicioná-las em encadeamento e regularidades.
explicá-las e compreendê-las, transformar uma vivência afetiva e emocional em algo de pensado. Talvez seja necessário o historiador perceber também em que medida a sua própria história não é reflexo de uma certa memória. De que medida, na verdade, o seu discurso não se insere como algo também socialmente e historicamente fabricado. Não existe a apreensão de uma verdade do passado justamente porque o passado talvez seja um país estrangeiro. De qualquer modo, é interessante perceber de que forma que cada historiador cria, não é, o seu conjunto de questões e os temas a quais se dedica. Isso, de certa forma, reflete pelo menos 3 situações. O peso dos compromissos éticos, políticos e ideológicos de cada um dos historiadores, o peso da sua personalidade, do seu gosto, de suas escolhas pessoais, e a tomada de consciência que o historiador é desafiado para que possa ter uma espécie de ascese intelectual. Na verdade, isso é uma tensão que cada historiador e cada grupo de historiadores enfrenta ao longo do seu processo profissional, ou do seu processo intelectual também. De certa forma, é curioso porque, além de lidar com as memórias, além de lidar com as diretrizes da sua profissionalização, o historiador tem que pensar também nos chamados locais de memória, como algo privilegiado para que socialmente a história também se justifique. Nesse sentido, os locais de memória são tanto uma construção da memória, na busca de se reconstruir o passado, de ter algo material daquilo que já existiu, quanto uma certa fetichização do patrimônio, em que, de certa forma, não é, a prova material passa, de alguma forma, a permitir uma experiência de contato com algo que se distanciou. De certa maneira, nós assistimos hoje uma espécie de comemorativite, uma espécie de infecção de comemorações, onde tudo se torna, portanto, uma data especial, um lugar histórico, uma referência que não pode ser esquecida. Isso atinge também, exige dos historiadores, uma contribuição ao mesmo tempo de especialista e de legitimação, além de ser acompanhada por um interesse sem precedentes pela salvaguarda do patrimônio. Uma palavra de ordem percorre assim nossa sociedade: deixe em paz o meu passado. Portanto, somos invadidos, submersos por um patrimônio proliferante que deixou de ser constitutivo de identidade comum e se fragmenta em uma infinidade de identidades locais, profissionais e categoriais. Além disso, cada uma delas exige ser respeitada e comemorada. A história nacional cedeu lugar a um mosaico de memórias particulares, e isso é uma tensão. É uma tensão porque reflete mais ou menos algo que uma frase da internet nos coloca. Você é especial. Todo mundo é especial. Você é como todo mundo. Ou seja, se todo fato é histórico, se todo monumento é patrimônio, ou se todo patrimônio é monumento, existe uma espécie de diluição da experiência histórica. Existe uma espécie de diluição da memória que passa a nos atacar constantemente de todos os lados e exclui, portanto, aquilo que seria justamente uma das suas características, o processo de seleção feito intelectualmente ou subjetivamente por aquele que faz a história ou aquele que tem interesse pela história. Nessa espécie de fetichização do material, surge uma espécie de memoriabilismo, não é? Onde a memoriábia, aquilo que a gente poderia chamar dos objetos que contêm história, crescem, não é? De forma exponencial. Surgem manifestações de práticas diletantes em um ambiente de nostalgias e de desejos identitários. Não é à toa, inclusive, que você tem produtos que reproduzem designs do passado, tentam, na verdade, viver experiências do passado e assim por diante, que se misturam com a história no mercado chamado vintage, os antiquários, o colecionismo, as genealogias, entre outras manifestações culturais da nossa contemporaneidade. Surge aí a necessidade de se pensar sobre as expectativas sociais em relação aos historiadores. Eis uma constatação de fato, assim como o conselho. Afinal de contas, o historiador faz o tipo de história que lhe é solicitado pela sociedade. Caso contrário, esta se afasta dele. Ora, nossos contemporâneos exigem uma história memorial identitária, uma história que lhe sirva de diversão relativamente ao presente,
suscite sua ternura ou sua indignação. Se o historiador não responder a essa demanda, ele ficará confinado em seu gueto acadêmico. Ora, a demanda atual transforma inversamente a história em um lugar da memória. Ela é fuga do presente e medo do futuro. Temos que pensar sobre isso para entender o desafio atual do historiador. Cito uma citação um pouco longa, mas que eu acho extremamente importante e que encerra a aula de hoje. O culto do passado responde à incerteza do futuro e à ausência do projeto coletivo. A derrocada das grandes ideologias que no plano político constituiu um progresso inevitável de lucidez deixa nossos contemporâneos sem referências. Inversamente, não há projeto coletivo possível sem educação histórica dos atores e sem análise histórica dos problemas. Nossa sociedade mais focalizada na memória pensa que, sem história, ela perderia sua identidade. No entanto, a postura mais apropriada consistiria em dizer que uma sociedade sem história é incapaz de projeto. O desafio que daqui em diante os historiadores devem enfrentar é o de transformar a demanda de memória de seus contemporâneos em história. O questionamento da morte deve ser feito em função da vida. O dever de memória é valorizado incessantemente, mas recordar o acontecimento é totalmente inócuo e não contribui para reproduzi-lo se ele não for explicado. Convém fazer compreender como e por que motivo as coisas acontecem. É possível descobrir, então, complexidades incompatíveis com o maniqueísmo purificador da comemoração. E, sobretudo, o procedimento adotado se baseia na argumentação em vez dos sentimentos, e menos ainda dos bons sentimentos. A memória encontra sua autojustificação na ética, e por ser politicamente correta, além de se energizar através dos sentimentos que ela mobiliza. Por sua vez, a história exige razões e provas. Assim, penso que a adesão à história constitui um progresso. É preferível que a humanidade se oriente em função de razões e não de sentimentos. Eis porque a história não deve estar a serviço da memória. Ela deve aceitar, certamente, a demanda da memória com a condição de transformá-la em história. Se quisermos ser os atores responsáveis do nosso próprio futuro, teremos de acatar, antes de mais nada, um dever de história. Eu espero que ao longo da sua formação você seja capaz de atender esse pedido, ou de perceber, inclusive, a manifestação disso em várias das experiências historiográficas que você vai testemunhar. Um abraço, até a próxima. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende. O comercial, visto anteriormente, chamado Hitler, criado pelo Washington Oliveto para a Folha de São Paulo em 1987, apresenta, acho que de forma bastante didática, algumas questões que deveriam afligir o historiador. Pensar sobre a verdade e a função social da história é algo importante no curso de metodologia da pesquisa histórica, justamente para que o aluno possa entender como essas questões aparecem em relação àquilo que ele lê no seu processo de formação e, possivelmente, aquilo que ele vai produzir enquanto pesquisador. Acredito que, de certa maneira, as duas posturas que foram apontadas anteriormente pelo Proust, no sentido de que ou se busca uma inovação, porque a história tradicional tem verdade, mas é incapaz de transformar o mundo, ou uma desmistificação, porque a história seria só uma forma de literatura, não sendo necessariamente, portanto, verdade, nos coloca numa sinuca de bico, numa situação difícil de ser superada. E para isso seria necessário pensar em quais abordagens, em quais tipos de historicidade nós poderíamos articular para superar esse impasse. Vale a pena lembrar aqui que essa situação de uma história em migalhas, de uma história
fragmentada, de uma história desacreditada da sua dimensão racional, né, porque seria literatura, nos coloca numa crise que tem possibilitado, inclusive, um anti-intelectualismo. Não é à toa que discussões como nós temos assistido atualmente, houve ou não houve regime militar durante qual período de ditadura militar, o nazismo era de direita ou não era de direita, enfim, são polêmicas que se afastam muito daquilo que é consensual entre os historiadores. E, no entanto, ganham um espaço enorme naquilo que é a cultura histórica da população em geral. Ou pelo menos um espaço maior do que deveriam ter. De qualquer maneira, parece-me que a seriedade como o historiador é capaz de encarar o método é a garantia, se não de uma verdade, pelo menos da capacidade de um certo controle daquilo que é afirmado, justamente pela ação se desenvolver no interior de um grupo, através do qual os pares estabelecem um nível ou uma exigência de qualidade. De qualquer modo, é necessário pensar que tipo de história seria feita para superar a nossa herança necessariamente cívica, necessariamente de memória, inclusive em relação às novas formas de civismo e às novas formas de memória, como, por exemplo, a obrigação de lacrar, a obrigação de falar sobre este ou aquele grupo, e assim por diante. Para isso, é necessário se criar uma história que seja capaz de incorporar as fragmentações e as diversidades, e, ao mesmo tempo, que garante essa diversidade, se preocupa com a comunicação, com o diálogo com a sociedade e com o leigo, e mantém as suas exigências de método enquanto conhecimento especializado. Não é algo simples. Se fosse simples, se chamava miojo, e não metodologia, filosofia e teoria da história. Tá ok? Valeu.